E ele, numa das ocasiões, ele fala que o Sermão da Montanha, Jesus estava lá em cima, conversando, e de repente percebeu muitos necessitados embaixo. Então Jesus desce até um lugar plano, né, e começa a pregar o sermão, que eram ensinamentos, né, da sua doutrina. Já quando a gente vai para Mateus, Mateus fala que Jesus pregou do alto da montanha, né, e a gente vai ver que Mateus tem muito mais digamos, discurso de Jesus do que Lucas. Lucas fez apenas um pequeno apanhado. E a gente vai ver o entendimento dos dois, né? Lucas, ele fala apenas do bem-aventurados dos pobres, bem-aventurados dos aflitos, bem-aventurados, enquanto que Mateus dá toda a gama de conhecimentos que Jesus passa naquele sermão. E a gente vai ver também que cada um tem um olhar diferente. Lucas, ele vai ter um olhar apenas material. Então ele vai perceber dentro da multidão, né, que muitos deles eram aleijados. Muitos eram aleijados, muitos tinham aquelas doenças que nós já sabemos que Jesus curou, né, vários deles. Muitos de fato eram pobres, eram deserdados, a família não queriam. Então ele estava falando apenas para esse tipo de problema físico. Né? Ele enxergava a pessoa ali, pobre, que ele se referia, pobre sem dinheiro, o pobre que não tinha proventos, né, para se sustentar. Já Mateus não, Mateus ele vai falar muito mais, ele vai falar do Espírito. Ele vai falar do pobre, né? Que até a bem-aventurança que fala, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. E aí quando a gente lê a primeira vez, a gente tem pobre de espírito. Mas está no pobre de espírito, está aquele revoltado, né? Aquele insensível. E aí alguns estudiosos foram lá pesquisar, né, os textos na sua origem, e dizem que na verdade não era escrito pobres de espírito, mas pobres em espírito. Então o que seria um pobre em espírito? Seria aquela pessoa que é humilde, principalmente humilde, né? Aquele que não fala para se exaltar, aquele que não fala para fazer sua oração em algo para que todo mundo veja. Aquele que não doa, mas não doa por causa do céu para que todo mundo veja que ele está doando. Né? Ele não faz questão de jogar na cara do pobre que ele doou. Então esse é o bem-aventurado e é o pobre em espírito. E aí, além dessas bem-aventuranças, que são imensas, né? São várias, mais ou menos 8 ou 9, Jesus vai falar muito mais que bem-aventuranças. Ele vai dar um código ali, né? Do que seria ser cristão, do que seria ser um filho de Deus. E aí, se a gente para analisar todo o sermão, a gente vai ver que a gente tem urgentemente que mudar nosso comportamento. Porque se nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros dele. E se nós somos herdeiros dele, a gente não pode ser insensível, a gente não pode ser egoísta, a gente não pode ser maldoso, né? A gente não pode ser vingativo, porque Deus não é nada disso. E como é que eu tenho a herança divina e eu vou mostrar para o outro aquilo que não é de Deus? Então, eu não estou sendo um filho, não estou sabendo, né, receber a minha herança, não estou sabendo usufruir da minha herança. Mas a gente sabe que é difícil, e Deus também sabe, senão ele não seria Deus, né? E Jesus sabe o quanto para a gente é difícil, porque nós somos criados simples e ignorantes, como diz o livro dos Espíritos. Mas nesse nosso caminhar que a gente foi aprendendo, né? Alguns foram aprendendo logo o lado certo. Outros não, outros já se encantaram, né, com outras coisas. É igual as crianças, quando a gente, né, se a gente coloca duas crianças, uma em contato com a natureza e outra tem um monte de brinquedo ali. Tem criança que vai preferir ficar ali no meio dos bichos, vai preferir a natureza, vai preferir correr na grama. Já o outro vai preferir os brinquedos, os eletrônicos. Então, assim fomos nós. A gente foi criado simples e ignorante, mas ele nos deu o quê? Nosso livre-arbítrio. Então, a gente foi escolher, né, os nossos caminhos e muitos de nós erradamente, né? Tanto que hoje a gente está pagando por isso. E não é à toa que a gente nasce em um lar desestruturado. Né? Por quê? Porque outrora eu tive um lar estruturado, talvez eu tenha tido um marido excelente e eu não dei valor.
Eu simplesmente preferi um outro, né, que era mais atraente, que era mais rico. Eu abandonei meus filhos lá. Hoje, né, eu vou sentir na pele tudo aquilo que eu causei ao outro. Outrora eu posso ter tido riqueza. Quantas pessoas passaram na minha porta e eu não fui sensível à fome? Quantos funcionários nossos, né, até hoje estão na nossa casa e a gente é insensível às suas necessidades. A gente paga aquela, né, merrequinha, que às vezes não dá para nada. Às vezes muita gente paga até com, digamos assim, ambição, desprazer, que a pessoa não consegue nunca construir nada, mesmo ganhando, né? Porque tem pessoas não, que... eu me admirava assim, de algumas pessoas que trabalhavam diaristas, né? Não trabalhavam nem a semana toda e conseguem construir uma casa. Né? Por quê? Porque às vezes aquele salário que ela recebe ali não é muito, mas às vezes é dado, né? É pago com carinho, é pago com desprendimento. Então a pessoa consegue. Né? Ao contrário de muitos que podem, né, e não fazem isso. Jesus vai proferir nesse Sermão da Montanha lições de conduta, como a gente deve ser, para que a gente chegue ao reino de Deus. E a gente fica... Jesus falava como se o reino de Deus fosse um lugar. Mas o reino de Deus é um lugar? Dizem que Deus está dentro de nós. Então, se Deus está dentro de nós, o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus está, né, em toda parte. Jesus falava assim por quê? Porque nós éramos crianças. Nós somos crianças ainda. Então, nós precisávamos ambicionar por um lugar. Imagine se Jesus fala, gente, o reino de Deus é só lá dentro de vocês. O reino de Deus é vocês serem perfeitos. Ninguém ia compreender isso. As pessoas que lutaram para vencer os seus defeitos, né, vencer as suas imperfeições, foi visando que um dia ia chegar num plano superior melhor. Como a gente também espírita pensa nisso, né? A gente não quer desencarnar e ir para qualquer lugar. Então, a gente ambiciona, todo mundo ambiciona, né? Claro, se a gente não quer o mal dos outros, a gente vai querer o nosso? Não, a gente ambiciona que um dia, né? Só que assim, a gente não vai fazer as coisas, vou fazer uma sopinha ali porque eu quero ir para o plano superior. Não, a gente sabe que a sopa não tem nada a ver. Eu posso fazer sopa todos os dias, eu posso vir aqui limpar tudo, mas eu posso ser uma pessoa extremamente mesquinha, ambiciosa, né? Tem até um exemplo de uma senhorinha que ela era admirada, né, pela limpeza da casa e tal, até que um dia chegou uma pessoa e pisou, né, da casa espírita, e pisou com o sapato sujo. Essa mulher virou. Então, a gente vai perceber o que Jesus falava, né, de pobres e de ricos. As pessoas entendiam o pobre como o desprovido, né, de dinheiro, e o rico como aquele que tem dinheiro. Mas a gente vê que tem muita gente rica que não é orgulhoso, e muita gente pobre que é extremamente orgulhoso. A gente não vê isso? Então, quando Jesus fala de ricos e pobres, ele não está falando da nossa condição financeira. Ele está falando do nosso ser, de como nós somos. Né? Quantos jogadores de futebol aí ganham a fortuna e doam parte, né, daquela fortuna para voltar às suas origens, para voltar no seu país, principalmente os africanos. Já vi muito africano fazer isso. Né? Eles criam escolinhas de futebol para crianças carentes, eles dão cestas básicas, então eles não se esquecem da origem deles. E quantas pessoas enriquecem e esquecem até a própria família. Né? Como eu acho que foi, Rafa contou uma história do médico que foi pobre, a mãe é muito pobre e trabalhou muito para criá-lo, e depois ele pediu à mãe que não fosse lá, que não fosse no seu casamento, que não fosse no hospital onde ele trabalhava, com vergonha da mãe. Então ele não reconhecia as suas origens. Então, essa ideia de que pobre é bonzinho e de que rico é ruim é uma ideia errônea que a gente faz. Porque tem muita gente, né, que é pobre. Eu mesmo trabalho assim com muito adolescente muito pobre. Eu fui muito pobre, né, mas eu era muito tímida. Se eu era ingrata, eu nem passava pelos meus professores. Mas, assim, eu trabalhei com muito aluno pobre e eu ficava decepcionada, porque, às vezes, eu comprava... A escola não tinha material, na época de escassez, e aí eu comprava material do meu dinheiro, ou quando a escola tinha, né, a gente conseguia, e eles não queriam dividir. Mesmo o material não sendo um deles, gente, mas o material não é de vocês, me irritava, mas eles não queriam dividir. Então, era para ser o contrário, porque eles tinham necessidade, eles não tinham, então era para dividir. Então, só alguns, né, tinha aquele cuidado de dividir, tinham o cuidado de cuidar, e outra, eles saíam, por exemplo, lápis de cor, trabalhar com artes.
Quando vou sair, tem que sair catando tudo. Às vezes eu e algum colega, né? Algum dos meninos ficavam comigo para ajudar a recolher o material. Então, para a gente ver que nem sempre eles são humildes. Nem sempre eles tratavam a gente bem. Se a gente deixasse, eles tratavam como se a gente fosse a pior das servas. Não era nem uma doméstica, era a pior das servas. Enquanto que tinha alunos, né, que tinham uma posição melhor e que nos tratava, e que reconhecia o valor da escola, e que levava o nome da escola para fora. Né? Eu trabalhei muitos anos, 20 anos no Durval da Silva Pinto. Né? Tenho um carinho até hoje, apesar do peso que aquela escola, né, a gente carregou. Tem aluna minha aqui. Que assim, é uma escola muito carente, e a gente percebe que nem sempre onde tem carência tem amor. Às vezes eles chegavam muito revoltados e a gente entende os problemas familiares, né? Muitas drogas no ambiente, a maioria nem chegava a estudar. Perdemos, uma época que a gente contou, a gente tinha perdido mais de 20 ex-alunos, né, mortos aí. Toda vez que tinha tiroteio, eu já acordava, quando eu sabia, gente, foi quem daqui? Porque sempre ia ter um ex-aluno nosso. E a gente sofria muito, porque a gente não podia fazer nada. Embora a gente amasse a escola, porque graças a Deus foi uma equipe assim que eu tenho saudade, porque a gente era uma família, a gente sempre falava. A gente era uma família. Até hoje a gente tem o grupo e tal. Porque a gente sempre uniu, se precisava limpar a escola, a gente não media esforço. Não é porque a gente é professor que não ia limpar, a gente limpava. Tinha greve dos servidores, né, da limpeza, a gente não fechava a escola, a gente ia lá. Né? Mas a gente sabe que, mesmo assim, a gente não foi reconhecida por eles. E às vezes doía. Porque às vezes o menino tinha que viajar, a gente se juntava tudo para fazer aquela vaquinha. Né? A mãe nunca foi lá agradecer. Não que assim, a gente tinha que ser agradecido, porque senão a gente não ia fazer mais. Mas eu estou me referindo assim à pessoa, né? Aos pobres. Nem todo pobre é agradecido, assim como nem todo rico é um mau rico. Infelizmente, o que a gente vê é que muitos ricos poderiam mudar, né? Transformar o nosso planeta. Infelizmente, né? Principalmente os nossos políticos, né? É que só querem abocanhar, só querem trazer para si, mas isso aí é um problema deles, porque eles vão pagar por tudo isso, né? E agora que a gente sabe que nossa última existência, provavelmente sobre a Terra, é que a gente tem que acordar para o Sermão da Montanha. Porque pode ser que a gente não tenha a chance de estar mais aqui, reclamando desse planeta, reclamando desse Brasil. Esse Brasil que nos acolheu. Quantos e quantos andares a gente não fez aí pela Índia, né, pela China, pelo velho mundo nem se fala. Pela África, mãe. E a gente veio parar aqui, não foi por acaso. Com essa miscigenação, com esse mundo de gente, vários costumes, né? Vários países englobados, não foi à toa. E será que a gente ama essa terra? Essa terra que nos afastou lá dos nossos gemidos. Imagina a gente lá. Eu fico me imaginando lá, né? Nessas terras longínquas. Quanto mal a gente fez. E a gente tem a chance de estar aqui bem longe, na América, né? A gente tem todo um cruzeiro do sul para a gente estar ali refletindo sobre nossa caminhada como espírito. E a gente chega aqui, a gente para, a gente estaciona e a gente tem medo de morrer para não deixar nossa casa, a gente tem medo de morrer, né, para não deixar nossos filhos, sendo que nossos filhos têm a vida deles também. Os filhos são filhos da vida. E a gente se apega a essa cadeirinha plástica, se eu pudesse eu levava. Imagina se quando a gente morresse pudesse levar alguma coisa, como a gente não seria. Ou se a gente nem morresse, né? Imagina o ser humano se ele não morresse. Porque se a gente morre, a gente já tem tanta dificuldade em ser bom, imagine se a gente nem fosse morrer aqui na Terra. Aí é que a gente não ia pensar em nada mesmo, aí é que ia ser maldade. E aí, mais um tópico sobre o Sermão da Montanha. Esses discursos podem ser considerados, por isso, como um resumo dos ensinamentos de Jesus a respeito do reino de Deus, de acesso ao reino, da transformação que esse reino produz. Então, o que é o reino dos céus? É a nossa transformação moral. Quando eu me transformar, quando eu for um espírito melhor, eu vou compreender o reino de Deus. Por enquanto, só sou uma criança que faço uma ideia. O mundo espiritual lá deve ser bom, né, gente? Imagine que você só pensa, você não precisa nem comer. Aí não precisa beber água. Né? Quem já chega num grau mais elevado um pouquinho. A gente levita, a gente precisa... Só daqui levita. Imagine, são maravilhas. Também conhecido como Sermão do Monte, é o conjunto de ensinamentos principais
que Jesus deu, os principais. Então, é por isso que, depois, vou falar agora, não, senão eu vou pular aqui. Ele abrange vários temas, né, de ordem material e espiritual. Então, quando Jesus fala dos pobres em espíritos, ele está falando da nossa humildade, de sermos mais humildes, de sermos mais passivos, né, de sermos melhores. Ele não está falando daquela pobreza material. E aí, tirando as bem-aventuranças, que são várias, né? Vou citar aqui mais umas duas. Ele fala: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque possuirão a terra. E a gente está vendo agora num momento de transição em que, certamente, muitos de nós seremos expulsos da terra. Por quê? Porque a terra herdará os mansos. Só vai ficar na terra futuramente, né? Quem for uma pessoa, um espírito melhor. Por isso que Jesus já falava nessa época. E é por isso que a gente tem que entender o Sermão da Montanha, não olhando só o lado material. Porque se a gente for olhar só, como é que a terra, os mansos herdarão a terra, como assim? Então a gente vai entender o quê? Que só reencarnará aqui de novo, né, futuramente, quem for manso e pacífico. Quem quiser, de fato, se transformar. Isso. Entender. Isso, eu estava vendo aquelas revistas evangélicas, mas eu não me aprofundei, porque se eu não tenho tempo nem de me aprofundar no espiritismo, não vou ficar me aprofundando em outras religiões. Mas eles têm interessante que eles falam disso, os mansos herdaram a terra, e tem aquela terra maravilhosa, com as famílias, né, tudo. Porque eles acreditam que futuramente a terra vai ser assim. Não sei, eu não vou falar o que eles pensam, porque eu não sei. Mas certamente é isso. Tem tudo maravilhoso, né? E vai ser assim mesmo. Porque futuramente, mesmo que tenha um ou outro, não quer dizer que a terra vai ser só de pessoas totalmente boas, não. Claro que vai ter, mas não vai ter como hoje. A criminalidade, né? O roubo, um matar outro por causa de um celular, por causa né, de 10 reais, por causa de qualquer coisa, por causa de uma herança. Então, não vai ter esse tipo de coisa. Por quê? Porque a gente só vai ficar aqui quem for melhor, quem não for. E eu lembro que tem mais ou menos 8 anos que a gente viu no Jornal Nacional que os cientistas descobriram um planeta que era parecido com a Terra. Eu lembrei, meu Deus, será que vai ser esse que a gente vai ser expulso para lá? E assim, por exemplo, eu sou mãe. Aí chega o momento de eu, se eu puder, na época, se eu tivesse mais evoluída que meu filho, como é que eu vou para ficar aqui na Terra e meu filho vai lá para outro planeta? Eu vou querer ir junto com ele, né? A gente como mãe, como pai. Então, se a gente chegar a uma evolução antes dos filhos, a gente vai querer, né? Hã? Abriria a mão, né? Ou quem já for um espírito mais superior vai fazer o quê? Vai acompanhar o filho como os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, né? Nos acompanham. Quantos de nós temos, nosso anjo da guarda não foi um do nosso familiar, de outras gerações, ou de outras encarnações, que nos acompanharam? Da igreja, porque eu tenho assim, muita coisa com a igreja católica. Ontem eu estava no Encontro em Valente, e a moça falando que ela gostava da igreja católica, que ela ia no Bonfim Espírita, né? E eu gosto também. Eu não visito uma cidade para não ver a igreja. Eu adoro tirar foto na frente da igreja, eu adoro conhecer dentro da igreja. E eu sinto que várias das minhas encarnações foi na igreja católica. E eu não vou esconder esse amor que eu tenho. Agora é pela construção, pelo que eu sinto lá dentro, entendeu? Não é assim pela religião. Eu já fui católica, eu fiz a primeira comunhão, mas eu conheci o espiritismo, eu era ainda jovem, tinha uns 17 anos. Graças a Deus foi o que transformou minha vida, porque se eu não fosse espírita desde aquela época, né, talvez eu não tivesse a fortaleza que eu tenho hoje para enfrentar os meus problemas, eu não entenderia a vida como eu entendo. Porque assim, na época eu era muito revoltada, não aceitava as coisas que eu tinha, a família que eu tinha. E foi o espiritismo que me abriu o olho, já desde aquela época. Então, para eu conhecer o espiritismo aos 17 anos... Quantos erros, né? Quantas caminhadas, quantos milênios eu não tive que
traçar para chegar até conhecer o Espiritismo. Deus, não, coitadinha dessa, deixa eu jogar ela lá para ela entender essas coisas, para ela entender que ela não foi lá essas coisas todas, né? Para entender a bondade de Deus, permitir que a gente volte, né? Experimentando várias dificuldades. Então, eu já percebi o quê? Que em várias etapas, né? Se eu pegar desde a minha infância até hoje, eu vou ver que vários problemas que eu tive, provavelmente eu estou resgatando, né, coisas que eu fiz, porque é impossível ter vários tipos de provas. Então, pelo menos 2 ou 3 deles não é só prova. Não é só para eu provar o que eu sou hoje. São coisas que eu estou, né, resgatando. E aí Jesus vai falar também aqui, ó, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, ele quer dizer o quê? Que a gente precisa ser misericordioso com o outro, né? Muito embora seja difícil você pegar aquele inimigo que está ali lhe prejudicando o tempo todo e ser misericordioso. Mas só em você não desejar o mal, né, do infeliz, da infeliz, já é muita coisa. Já é um passo que a gente está dando para a gente ser esse verdadeiro cristão. Né? Só de você dar as costas, você não retribuir com o mesmo mal, ou com mal semelhante, você já está dando um passo para a espiritualidade. E aí vem o que vem a ser bem e aventurados. Bem é a lei de amor, né? O bem e o mal. Quando Jesus fala em bem, está falando das leis de amor. E aventurados é o nosso destino, a nossa aventura. Então vai ser um bem-aventurado, vai ser um feliz, se a gente fizer tudo isso que Jesus nos propõe. E aí nós vamos ver agora eu coloquei aqui alguns dos versículos que eu não sabia, que também fazia parte do Sermão da Montanha. E aí Jesus, depois das bem-aventuranças, são os primeiros, né? Aí ele vai colocar várias questões, e eu coloquei aqui só algumas. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. E esse sal, na época de Jesus, valia muito mais do que hoje. Por quê? Porque o sal era era praticamente o tempero, e também era com que eles conservavam os alimentos na época, já que não tinha, como a gente tem hoje, a geladeira e tal. Então, esse sal naquela época era muito importante, por isso que Jesus fala desse sal. Então, imagine um alimento hoje, que a gente já tem outros temperos e tal, a gente já considera um alimento ruim sem o sal. Imagine naquela época. Então, a gente tem que ter o sal. Se a gente for... a menina mesmo estava brincando assim, que às vezes a gente bota o pezinho lá, né, no centro, mas a gente bota o pezinho cá. Eu vou começar a frequentar, eu vou fazer parte do estudo. O encontro de ontem Valente foi sobre o estudo na Casa Espírita, né, a importância do estudo. Veio um grupo de 10 pessoas de Salvador, foi bem legal. Aí, à tarde, a gente discutiu, né, foi uma roda de conversa sobre a importância do estudo, né, para a gente conhecer, de fato, a doutrina de Jesus. Para a gente conhecer, de fato, a gente criar raízes no centro. Porque se eu venho aqui, aí vocês me ouvem falando. E aí, quem sabe se eu pesquisei direito, se eu li direito? Se o meu entendimento está certo? A gente só vai saber se a gente for lá, no Livro dos Espíritos, no Evangelho. Se você não entendeu, você lê de novo. Se você está em grupo, como a gente faz, né, Sandra? Tem a Gênese, que é dificílima. Então, a gente vai discutir, vai ler de novo, vai tirar dúvida. Então, por isso a importância do estudo. Né? E por isso que Kardec já falou, espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruir-vos, eis o segundo. Porque é importante a gente se instruir. E antes a gente precisava saber ler, né, para se instruir no Espiritismo. Hoje não. Hoje qualquer pessoa que não tenha letra, que não saiba ler, pode pegar o celular, botar na palestra de Valdo Franco, né, de Haroldo Dutra, de tantos outros. Tem uma imensidão de palestrante bom, espírita. Você pode pegar uma mensagem. Então, você pode aprender de alguma forma. Se você não sabe ler, você não sabe interpretar, você pode também, de outra forma, entender a doutrina. Aí ele vem. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na mesa. Se eu acendo uma luz e coloco o alqueire, era uma medida que eles utilizavam, né, para cereais. Se você coloca aquele alqueire, vai ficar totalmente escuro, né? A luz não vai iluminar. Então, é preciso que a luz ilumine a todos.
É preciso que aprendamos para a gente também passar para o outro. Que às vezes a gente passa até num gesto. Se a gente, não adianta eu estar aqui falando a vocês a maravilha do que é a doutrina se eu não faço. Se quando eu sair dali que alguém topar comigo, pisar no meu pé, eu fizer um escândalo. Se quando chegar em casa que eu sou testado, muito mais em casa, a gente é muito mais testado na nossa casa, né? Com a nossa família, do que em qualquer outro lugar. E é onde mais a gente cai. Porque Sandra me faz uma coisa aqui no centro, eu até nem gosto, mas deixa para lá. Ela é assim, está obsidiada. Mas quando chega na nossa casa, a gente não lembra que nossos filhos, que nosso companheiro, nossa companheira também pode estar sendo obsidiado, pode estar sendo, né, instrumento, por descuido, é claro, mas pode estar sendo instrumento de um ser inferior. Ele vai me dar uma patada, a gente vai dar duas. Né? O filho vai responder, a gente vai querer dar um safanão, vai ter que querer puxar a orelha. Então, a gente é muito mais bonzinho com o outro que está lá fora do que na nossa própria casa. E é por isso que os nossos familiares nos conhecem muito melhor do que qualquer outra pessoa. E é esse cuidado que a gente tem de mudar em casa. De segurar a língua. Ó, mesmo quando eu está ali lhe machucando, segura um pouquinho. Não a ponto de lhe fazer mal, né? Mas a ponto de você não falar palavras que depois você se arrependa, porque a palavra é terrível. A palavra, às vezes, fere mais do que um tiro. Às vezes eu falo assim, que essa questão das armas, mas tem gente que, quando abre a boca, é pior que a metralhadora. Mata mais, né? Por exemplo, a Globo matou mais gente na pandemia do que qualquer arma. Porque só aquela repetição da pessoa de que o vírus era isso, o vírus era aquilo. Nunca mostrava um lado bom da situação. Quantas pessoas estão doentes até hoje por medo desse vírus? Era grande? Era, de fato. Né? A gente não vai voltar atrás e dizer que foi uma coisinha, que não foi. Foi uma coisa muito séria. Né? Foi uma aprovação muito grande, uma aprovação coletiva. Mas, por que não colocou alguém que fosse lá suavizar? Né? Por que não colocou um psicólogo, um religioso para falar sobre isso? Era só os repórteres com fome de fazer, né, aquela pandemia. Tem quem diga até que eu tenho uma colega minha de Portugal que ela fala que é frandemia. Frademia. Ouviste o que foi dito, ainda Jesus, viu? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maltrata e vos persegue, para que sejais filhos de Deus, que está no céu. Porque antes, na lei de Moisés, né, a gente ia amar o nosso próximo, mas o nosso inimigo não é. Você vê que, quando a gente pega a Bíblia, tem uns provérbios lá que falam de inimigo, chega a gente se arrepia. Porque eles não tinham piedade mesmo com os inimigos. Jesus já vem dizer o contrário. Talvez por isso que ele não foi aceito, porque os hebreus não tinham esse costume de perdoar as dívidas. Era olho por olho e dente por dente, como Moisés havia ensinado. E Jesus vem todo manso dizer que você vai amar os seus inimigos. Mas o que é amar os nossos inimigos? Será que meu coração vai bater de alegria quando eu ver o meu inimigo entrar ali por aquela porta? Claro que não. Mas eu vou reconhecê-lo como um ser doente, como um ser que precisa da minha oração. E não como aquele trapo de gente. Isso é difícil, viu? Digo para vocês que é muito difícil. Mas a gente consegue. Um dia, por exemplo, eu vou, né, eu não gosto de Rafa, eu vou ver Rafa chegar por aquela porta e vou me sentir mal, vou tentar sentar distante. Outro dia eu posso estar de boa e até oro por ela. Né? E a vida é assim. E a gente se melhora assim, dia a dia. A gente não vai, hoje eu sou uma péssima pessoa, aí vim para o centro e amanhã, Ave Maria, sou igual a Divaldo Franco, Chico Xavier, de jeito nenhum. Que caminhada grande Chico Xavier teve para chegar até onde ele chegou? Isso.
com certeza, imagina. Uhum. É. Isso. Uhum. É. Isso. E o Sermão da Montanha é justamente isso. É a gente compreender, né? Que não é fácil, principalmente para a gente que somos espíritos errantes, mas que é possível, porque Jesus não ia exigir algo de nós que não fosse possível. Então a gente vai lentamente, né? Fazendo aos poucos, e um dia a gente chega lá. Guardai-vos e fazei a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por ele. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está no céu. Como eu já comentei, né? Quando a gente faz a caridade, e a gente quer que essa caridade seja vista. Ninguém pode servir a Deus, a dois senhores, a Deus e a Mamon. Então, a gente tem que escolher se a gente vai ficar do lado materialista ou se a gente vai ficar do lado espiritualista. A gente não pode ficar ao mesmo tempo sendo um cristão, mas, no entanto, amontoando riquezas, não dividindo, não tentando ajudar o outro, né? Com aquela ambição toda. A gente tem que escolher. No início do cristianismo, dizem que os seguidores de Jesus, eles tinham tudo em comum, né? Eles viviam na mesma casa e tudo que um vendia aí era repartido igualmente, né? Entre eles. E era uma coisa que eles faziam por amor, não eram obrigados a fazer, como a gente é obrigado hoje a pagar imposto. Não era isso, eles não eram obrigados, eles faziam porque era o que eles sentiam, eles viviam em família, eles tinham um ao outro como irmãos. Como Jesus fala, quando vem lhe perguntar se eles deveriam, os judeus vêm lhe testar, se ele deveria pagar imposto a César. E Jesus fala, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Uma coisa é material, o material é material, espiritual é espiritual. Então a gente tem que ter essa separação. E quando orardes, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Então tinha aqueles judeus, né, que eles faziam questão de orar de pé, né, para chamar a atenção de todo... esqueci o nome da igreja deles. Ó. E tinha aqueles que iam até nas ruas fazer sua oração, mas apenas para ser bem visto, né, para que fosse ver que ele era uma pessoa boa, que ele estava orando. Mas Jesus fala o quê? Que a gente deve entrar no nosso quarto e fazer a nossa oração e conversar apenas com Deus. Não precisa que todos vejam, né, que nós fazemos a nossa oração. E aí Jesus, no Sermão da Montanha, Jesus ensina o Pai Nosso. Que hoje é uma oração quase que universal, né? Tirando as outras doutrinas que não são cristãs, todo mundo que segue a Bíblia, que sua religião é voltada para a Bíblia, reza o Pai Nosso, ou ora o Pai Nosso, né? Ou tem a prece do Pai Nosso. Porque foi a maneira que Jesus achou, a gente vê que são palavras simples, Jesus não botou nenhum vocabulário difícil. Que às vezes quem ia orar em voz alta ia falar palavras, né? Principalmente os doutores da lei, tinham suas palavras com significados complexos. Jesus não, Jesus colocou, até porque ele ensinava mais para quem? Para as pessoas analfabetas, para as pessoas que não compreendiam bem. E se a gente for ver esse Pai Nosso, resume toda a doutrina de Jesus. A gente ser humilde, porque quando a gente fala Pai Nosso, a gente está nosso, então não é só meu. Ele não ensinou assim, Pai meu que está no céu. Ele já disse Pai Nosso, então é de todos nós. Então se Deus é Pai Nosso, nós todos somos irmãos, querendo ou não. Aí ele fala uma coisa também que é muito importante. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. E nós estamos ferrados, viu? Se Deus for perdoar como a gente perdoa. Porque a gente perdoa, mas sempre fica um restinho, né? Fica um resquício de coisa ruim. Imagine aí se Deus for nos perdoar como a gente... Mas a gente sabe que não, né? Porque se Ele perdoasse igual a gente perdoa, a gente não estaria aqui de volta na carne. Tentando resgatar as coisas que a gente... Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus.
Porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, oh Deus, Deus te abençoe, nem sempre está saindo do coração, né? Quando a gente era criança, a gente tinha muito hábito de pedir a bênção a todo mundo, né? Mas nem todas essas pessoas que respondiam, eles respondiam de coração, desejando de fato. Era um, como é que se chama mesmo? Um hábito, isso, era um hábito da época. Então era como se ele dissesse bom dia, ele está lá, às vezes nem estava lembrando de Deus, mas dizia, né, Deus te abençoe. Agora eu tinha um Senhor que amava pedir a bênção dele, que ele dizia, Deus te abençoe, e ficava assim. Aí a gente já ia tomar a bênção, porque a gente gostava de ouvir ele falar isso, porque ele falava bem pausadamente. Então eu creio que esse, de fato, ele estava nos abençoando. Chico diz que quando a gente ora pelos filhos, né, que as mães arrombam as portas do céu, porque de fato, né? E a gente tem que orar sempre pelos nossos filhos. A gente nem sabe quantas vezes nossos filhos foram livrados de coisa ruim, porque a gente está orando o tempo todo, né? E se um dia eles não forem livrados, não foi porque a gente deixou de orar, foi porque eles precisavam passar por aquilo. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram os rios, assopraram ventos e aquela casa permaneceu lá. Então, quando a gente tem uma fé, né, de verdade, quando a gente crê mesmo, qualquer vendaval pode até nos balançar igual a árvores, mas não vai fazer a gente cair. Porque a nossa fé, por isso que eu vou frisar de novo no estudo da doutrina espírita. É importante a gente estudar, por quê? Porque a gente vai fincar raízes. Eu lembro quando eu comecei, a gente tinha uma casinha de oração no povoado, né? Eu morava lá no povoado de Valente, e Edinho, que era o presidente do centro de Valente, ele construiu uma casinha, era só uma salinha. Esses evangélicos, tinha os evangélicos lá que sempre iam, até quando tinha coisa, eles iam lá, perturbavam, e me chamavam, e diziam que eu ia para o inferno. E quanto mais eles falavam, mais eu ia, aí que o evangelho da gente não era coisa de Deus. Aí o que é que eu fazia? Eu pegava o evangelho, segundo o Espiritismo, e ia comparar com a Bíblia, ver se o versículo, de fato, né? E esses evangélicos, graças a Deus, apareceram na minha vida, e foi um estímulo para eu estudar. Porque tudo que eles falavam, eu não acreditava. Eu ia lá e pesquisava. Aí eu peguei o livro dos Espíritos, fui pesquisar. E aí, quanto mais eu pesquisava, mais eu me firmava na doutrina. Mais eu fincava meus pés. E aí tomei gosto pela leitura e li quase toda a biblioteca que tinha na época no centro. Graças a Deus. Então, em vez dele me tirar do caminho, e resultado, aí esse pastor que sempre estava perturbando a gente lá, coitado, que Deus o tenha, que já está lá. O que é que ele fez? Ele largou a esposa cheia de filhinhas, que eles tinham, né, naquela época, vários filhos. Então, se separou da esposa, deixou de ser pastor, arrumou outras mulheres. E eu estou aqui, graças a Deus, até hoje, segurando a minha cruz. Então, para a gente ver, né, que às vezes a fé da pessoa é efêmera, às vezes é muito julgamento. Muitas das pessoas têm mais julgamento. Porque você é espírita, você olha a gente logo, né, de cara feia, olha assim, meio... Hoje não, graças a Deus que hoje a gente é até bem visto, principalmente aqui em Coité, eu acho. Porque quando eu falo que eu sou espírita, nunca vi mais ninguém, né, fazer o bico. Mas antigamente o povo olhava com a gente com um olhão, procurava sair logo. Né, tinha aquele preconceito. Então a gente era muito mal visto. Eu lembro que uma vez a gente estava triste, aí tinha um amigo de Salvador que ele disse, gente, não liguem não, que estão chamando a gente de doido. Nós somos os loucos do Cristo. Ele era assim, bem... Nós somos os loucos do Cristo. Então, para a gente é uma honra ser louco do Cristo, né? É uma honra. E aí Jesus vem ainda e fala, portanto... Se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferenda e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Então, de nada eu adianto eu estar aqui no altar do Senhor, se eu não estou tentando burilar, se eu não estou tentando trabalhar o meu coração, trabalhar os meus sentimentos. Não quero dizer que eu estou aqui, gente, eu estou aqui porque eu sou boazinha, Não, de jeito nenhum, eu sou imperfeito, sou cheio de defeitos. Às vezes, quando o Sandra diz que vai lá fazer, eu fico, meu Deus, eu estou em estado de fazer, não, mas Deus vai me ajudar, os Espíritos vão me ajudar. Eu vou fazer porque é uma maneira, eu sou uma pedra bruta, então a cada vez que eu venho aqui, eu estou me trabalhando. Cada vez que a gente vem fazer uma palestra, a gente aprende muito mais. Porque quando você... Por exemplo, eu achava que o Sermão da Montanha era as bem-aventuranças. Quando eu fui ler, aí fui pegar a Bíblia, fui pesquisar na internet.
eu vi que não é, que são, é todos os... Gente, são várias, porque aqui eu fiz só um resumo, mas são várias, né, vários discursos de Jesus. Desde o Pai Nosso foi proferido lá em cima. Né? E por que Jesus escolheu o alto? Porque o alto lembra os céus, lembra o plano espiritual. Não julgueis para não serem julgados. Então, Jesus fala em alguns, né, que da mesma forma como a gente julga, a gente será julgado. Então, a gente tem a mania de ficar julgando tudo. Hoje, eu fico percebendo assim nas redes sociais, as pessoas têm que ter resposta para tudo. Não é bem assim, gente. Tem perguntas que eu passei anos para eu ter uma resposta dentro de mim. As pessoas perguntavam, e aí? Eu fiz, enquanto eu não tiver uma resposta para isso dentro de mim, eu não sei falar sobre isso. Porque você tem que estar certa do que você pensa, para não ser um preconceito. E as pessoas não, as pessoas acham que tem que ter resposta para tudo. Eu acho que agora eu tenho que saber se eu sou de direita e de esquerda. Não é bem assim. Eu não vou me importar se a pessoa diz que eu não sou nem de direita e esquerda, então eu estou em cima do muro. Não importa, é o meu modo de pensar. E assim, a gente não deve acompanhar a maioria, porque na maioria das vezes está sempre errado. Então, se você vê um ou outro que é diferente, é aquele provavelmente que está certo. Então, por que eu tenho que ter sempre, como dizia Raul Seixas, né? Uma ideia formada sobre tudo? Eu não tenho que ter uma ideia formada sobre tudo. Eu tenho que ter cautela no que eu penso, no que eu vou falar. Muitas vezes me coço a mão para falar alguma coisa nas redes sociais. Aí lembra, não, você não disse que é isso espírita, mulher. Pensa que eu mesma me critiquei, me mostrei assim, joguei na minha cara o tempo todo. Porque às vezes tem coisas que eu via assim, ofendendo alguém que eu não queria que ofendesse, falando coisas que eu sabia que era mentira, e eu ficava assim, querendo interferir. E eu lembrava, não, você não... E Jesus? Aí vinha aquela pergunta, não sei se será eu mesmo ou será meu mentor, né? Meu anjo da guarda. E Jesus? Jesus diria o que você vai dizer? Eu, vergonha, não diria não. Então a gente tem que estar sempre pensando nisso. Mesmo que você não seja espírita, mas você é filho de Deus. Toda vez que vinha aquele pensamento de você fazer algo, de você falar algo que não deve, você diz, e Deus? Deus ia permitir que eu fizesse isso? E a gente vai ver que não. Não importa, tem pessoas que nem acreditam em Deus. Eu tenho uma amiga que, eu brinco com ela que ela é atua, mas ela diz que não tem certeza, né, da existência de Deus. Mas é uma pessoa maravilhosa, se você precisar dela em qualquer horário, pode contar com ela que ela está ali, gente. Né? E tem pessoas que estão o tempo todo na igreja, no centro, e se você precisar, vai lhe dar, porque eu tenho que fazer isso, porque eu vou lhe dar um bocado de resposta, né? Sem... E no final no final do sermão, né, depois que Jesus coloca tudo aquilo, né, que hoje pode se resumir no seu próprio evangelho, as pessoas vão perceber, né, aquele discurso que admirou tanta gente, a autoridade que Jesus tinha. E Jesus não tinha autoridade porque ele era autoritário, não. Ele tinha autoridade porque ele tinha as qualidades morais. E é isso que acontece com a gente. Não adianta eu vir para aqui e falar um monte de coisa, se na rua vocês vão saber do meu comportamento e vão ver que eu não sou quem eu sou aqui. Então, por exemplo, quando está eu já vi muito acontecer, já ouvi de acontecer isso em mediúnica, quando algum espírito se manifesta, que vai lá o doutrinador falar alguma coisa, mas aí o espírito vira para ele, mas você é assim, assim, assim. E ele não pode dizer nada porque ele é. Então, se eu não tenho autoridade moral, eu não vou exigir de você aquilo que eu não sou. Como é que eu vou ensinar o meu filho a ter respeito pelo outro, se eu não respeito? Né? Como é que eu vou ensinar o meu filho a ser pacífico se eu não sou? A gente mostra muito mais pelo exemplo, né? A gente educa muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. E às vezes nem sempre o exemplo também educa, porque tem exemplos que a gente dá o tempo todo certo e você vê o filho fazendo errado. Mas imagine se você não desse o exemplo certo, né? E aí, eu coloquei aqui, que eu achei interessante, alguns depoimentos, né, de pessoas sobre o Sermão da Montanha. A gente vai ver Mahatma Gandhi, que ele fala assim, na medida em que foram sendo mais numerosos meus contatos com verdadeiros cristãos,
compreendi que o Sermão da Montanha era todo o cristianismo para aqueles que querem viver uma vida cristã. Este sermão me fez amar Jesus. Eu não sabia, eu não sei se ele foi, porque assim não deu tempo de pesquisar, se Mahatma Gandhi foi cristão, mas pelo menos ele se encantou com o Sermão da Montanha. E quem sabe ele não conseguiu a independência da Índia somente com o Sermão da Montanha. Que a gente vê, enquanto todos os países do mundo, quase todos, né, que eu conheço, conseguiram sua independência como? Através de guerra, derramando sangue. E Mahatma foi só com palavras. Ele não precisou usar uma arma. Ele não precisou matar um inglês. Quem sabe ele tinha aqui o sermão. Ele compreendeu muito mais do que nós cristãos, o Sermão da Montanha. E aí vem aqui John Stott. Ele era teólogo e escritor. A essência do Sermão da Montanha foi o apelo de Cristo aos seus seguidores para serem diferentes de todos os demais. E Jesus fala, não sejais iguais a eles. Então, quando Jesus profere todo esse sermão, ele quer o quê? Que a gente seja diferente dos outros que não eram cristãos. E a gente vai ser diferente o quê? Quando a gente aprender de verdade a amar, a perdoar, a ser simples, a ser humilde. Aí eu não lembro bem quem é, mas ele fala que ser humilde é você deixar-se umidificar por Deus. Quer dizer, a gente deixar que aquela humildade de Deus, né, carregue todos os nossos poros. Se entrar em nós, aí a gente vai ser humilde de verdade. Ser humilde é a gente reconhecer que a gente não é melhor do que ninguém. Né? E que ninguém é melhor do que a gente. Porque tem muita gente que se sente inferior. Graças a Deus, eu não me sinto inferior a ninguém. E nem me sinto também superior a ninguém. Se a catadora de reciclagem vai na minha casa, eu trato do mesmo jeito que eu trataria a mãe do prefeito, que eu gosto muito. Por quê? Porque são pessoas distintas, mas merecem o mesmo respeito. Mas são seres humanos, e a gente não quer compreender isso. Né? A gente quer, porque é rico, ficar lá atrás, ficar... E eu vou, se for um rico que eu gosto de verdade, eu vou tratar, eu vou querer... Mas não é porque ele é rico, é porque eu gosto dele de verdade. Aí Carlos Torres Pastorinho, aquele que escreveu o Minuto de Sabedoria, né, o famoso, ele fala o seguinte: penetramos agora num capítulo da Boa Nova, que todo cristão deveria ler, de joelhos, diariamente, vivendo intensamente, constituindo os mais perfeitos, elevados e completos cursos de iniciação profunda. Se todos os livros da espiritualidade do mundo se perdessem, mas restasse apenas esse trecho, bastaria ele para levar as criaturas à perfeição mais extremada. Ou seja, se a gente seguir isso aqui, não precisa de mais nada. A gente vai ser, de fato, né, um espírito bem melhor do que nós chegamos aqui na Terra. E o nosso intuito, o intuito do Espiritismo é esse, é chegar, né, voltarmos para casa, que é a nossa verdadeira vida, melhor do que chegamos aqui. Aí, sobre a humildade, eu tenho um texto aqui que eu achei interessante, que ele conta que o título do texto é Quem Dobrou Seu Paraquedas Hoje. E aí ele conta a história de Charles Plumb. Ele era um piloto e durante uma das missões de combate, o avião dele foi atingido, né? E ele precisou usar paraquedas. E aí ele usa, né, e cai em terra inimiga e passa lá 6 anos preso. E aí, quando retorna, ele começa a sair peregrinando, fazendo palestras sobre o ocorrido, né? Sobre a vida dele, sobre o que aconteceu lá na prisão com os inimigos. E um certo dia chega um rapaz, né? Num restaurante e sauda ele. Aí pergunta, você é Charles, né? O piloto que teve seu avião derrubado, não é mesmo? Ele falou, sim, respondeu. E como é que você sabe? Ora, eu era quem dobrava o seu paraquedas. E pelo visto ele funcionou, né? E aí caiu a ficha dele. Ele disse que nunca tinha pensado nisso. Ele se salvou por causa daquele paraquedas, mas ele nunca pensou em alguém, que alguém teria dobrado aquele paraquedas da forma correta, para que quando ele descesse, esse paraquedas se abrisse. E ele agradeceu, né? E ele disse que hoje, toda vez que ele faz palestras, a primeira pergunta que ele faz é: quem dobrou o seu paraquedas hoje? Porque a gente se esquece, né? De agradecer a quem fez tudo por nós. Por exemplo, quando eu chegar aqui, eu já acho tudo prontinho. Né? Se eu precisar
Datachu já está tudo aqui. Então tem Sandra e tem o vice-presidente ali, Everino, que faz tudo isso para a gente. E às vezes a gente nunca agradece, a gente se esquece, a gente na pressa vem aqui, né, e nunca agradece. Então eu vou aproveitar para agradecer, viu, vice-presidente? Que ele tem assim, toda a paciência de chegar antes da gente, de deixar tudo preparado. Né? Imagina se eu chegasse aqui atrasada, como eu tenho a mania de chegar, e achasse tudo ainda fora do lugar. Então a gente tem sempre que estar agradecendo. Né? Quando a gente chega lá na feirinha, mesmo a gente reclamando dos preços, mas a gente acha aquelas frutinhas que veio da roça, que as bichinhas foram lá no sol quente e colher para a gente. Nos dá tudo prontinho. E às vezes a gente reclama. Quando a gente chega em casa, que a nossa ajudante já está tudo limpinho. Né? E às vezes a gente não... Porque a gente paga, a gente não agradece. Mas a gente deveria agradecer. E é isso, gente. Vamos agradecer, né, por quem abriu nosso paraquedas hoje. Agradecer a Deus, porque eu dormi valente e aí cheguei em cima da hora e corri, viu? Nunca tinha corrido tanto. Quando dava para correr, que eu sou medrosa, mas dava uma carreirinha e consegui chegar, né, no horário certo. Então, eu vou agradecer a Deus, aos bons espíritos que me acompanharam e agradecer a vocês por ter me ouvido. E Sandra vai fazer a prece final. E vamos colocar o Sermão da Montanha em prática, né? A palestra de ontem também foi sobre o voluntariado à noite, foi muito bom. Sobre o voluntariado espírita, né? Sobre ser um voluntário aqui. A gente ganha mais em ser um voluntário do que o que a gente ganharia sem fazer nada lá fora. Fazer até outras coisas que não tem muita necessidade. Olha, Cris. Você ouviu, Cris? E a gente tem voluntário aí. Nós estamos aí com o Gabriel, que chegou e está nos ajudando de boa aí, né? Então... Gabriel, temos tantos, acho que a casa, tu falou o vice Severino, ele chega e ficou ali todo envergonhado. É porque eu disse a ele que ele é meu vice. Aí Zé aproveitou. Mas é assim, eu vou só retomar algumas coisas. Nós estamos nesse mês de janeiro, a coisa fica assim meio... né, parada, a gente precisa realmente, muitas pessoas precisam dar uma pausa, né, principalmente nós que atuamos nas escolas. Janeiro é férias coletiva, então assim, as pessoas viajam um pouco, saem daquela rotina, mas eu acredito que agora, chegando o final de janeiro, a gente vai estar retomando os nossos trabalhos, inclusive o estudo que é para quem está iniciando na doutrina, que é as sextas-feiras, já retomou sexta passada, não foi? Vilmara e Gleice que participam. Nós vamos estar retomando no próximo domingo, dia 29, o estudo, que é um estudo mais avançado da doutrina, né? Que é aos domingos, às 19h30. E nós estamos com um projeto de iniciarmos um estudo das obras de Joana. Né? Estamos fazendo já um trabalho, formando um grupinho, Orleide, eu e outras pessoas que têm interesse, para a gente abrir um grupo de estudo que nós não temos das obras de Divaldo Franco. Porque nós temos o de Kardec, que é o Livro dos Espíritos, na sexta. Nós temos também de Kardec e mais Chico, né, que é aquela coleção do André Luiz. Mas a gente agora quer começar um estudo da obra de Divaldo, que é essa obra de Joana. Então a gente já está já estamos formando, estruturando esse grupo. E eu tenho, eu sei que eu não consegui agora, nem vou seguir, mas vamos continuar aqui, de termos vários grupos de estudo. Eu acho que a sustentação da casa, sim, é o trabalho, é uma cesta, é a sopa também, mas a sustentação dos trabalhadores da casa é através do estudo. Eu acho que a gente só evolui, a gente só aprende, a gente só faz melhor o nosso trabalho se a gente souber de fato o que estamos fazendo e por que estamos fazendo. E para quem estamos fazendo. E isso só vem a resposta através do estudo. Então a gente precisa formar mais grupos de estudo, a gente precisa estudar a doutrina, é muito material, todo dia surge material, então vamos pensar nisso. E para encerrar, eu vou trazer hoje, na nossa mensagem final da doutrina de hoje, a mensagem do Espírito Marta, através de Marcel Mariano, no dia de hoje.
ela traz assim, logo no início, me fez lembrar o Sermão da Montanha, né? Quando o Zé falou assim, eram pessoas ali ao pé do monte ouvindo Jesus. E a Marta, ela começa assim, éramos 2.000 almas libertas da prisão carnal, em inesquecível tertúlia evangélica, nas vastidões do infinito. Falava um Marte, ela não cita quem é esse Marte, Zé citou alguma como Gandhi aqui e tal. Falava um Marte, só que ela diz, do inovidáveis dias do cristianismo nascente. Então, alguém que estava nessa manhã de hoje, que Marta estava participando desse grupo de irmãos desencarnados, e traz uma mensagem. Eu vou jogar no grupão depois, porque eu vou ler só um trechinho. As mensagens de Marta são bem grandes, mas eu vou ler só uns trechinhos assim. Que ela diz assim, basta, necessário, impostergável se faz ressignificar o existir e o conviver, ao lado de tantos pensamentos desconexos e ansiosos. Urge o tempo das grandes meditações, de pararmos ao pé, de ouvirmos, de lermos o Sermão da Montanha, de meditarmos. E ela fala, o Cristo, para atuar no mundo, olha que coisa forte para a gente, hein? Que responsabilidade nossa. Diz assim, não é Marta que está falando, é esse espírito do cristianismo nascente, que Marta está lá junto com mais 2 pessoas desencarnadas participando desse evento. O Cristo, para atuar no mundo, reclama braços humanos. Vossas mãos deverão ser as mãos dele. Vossos atos devem carregar o selo da marca de Jesus. E este distintivo se fará claro e inulidável em vossas marchas a partir da adoção do amor nas atitudes, do respeito na convivência e da tolerância na aceitação do outro. Então, que a gente possa, nessa manhã de hoje, nesse dia de hoje, continuarmos nesse clima de meditação. E ela fala mais adiante, diz assim, tende fé, tende misericórdia, despojai-vos de vossos mantos de opulências e vaidades, adotai a humildade do pobrezinho de Assis, caminhai desassombrados, pois que em armadilhas de lobos somente os lobos nelas caem. O bom pastor conhece suas ovelhas e vos reconhece desde o ontem longínquo. Que a paz do divino amigo permaneça convosco pelos milênios sem fim. Então, que cada um de nós possamos ter essa mensagem em nós e possamos tomar ciência através do estudo e consciência de que o Mestre necessita de cada um de nós, das nossas mãos, das nossas falas, das nossas atitudes, para que Ele se faça presente cada vez mais em nosso meio. Ok? Então vamos assim agradecer ao Mestre por esse momento e que possamos reconectados e conectados com Ele e com todos os outros nossos irmãos, que possamos estar ciente e consciente da importância do nosso papel para a construção de um mundo melhor. Que assim seja. Vamos ao passe, aqueles que quiserem. Vou pedir a Rafa ou o Zé para ficar na livraria, para eu ajudar Everino lá no passe, tá bom? E gratidão a todos.